Boa noite, telespectador. Está no ar TV Com Debate, informação inteligente nas noites da sua semana na TV Com. Hoje nós vamos falar sobre futebol business. Mais uma vez vamos falar sobre futebol business, porque vai acontecer aqui na nossa cidade o terceiro simpósio de direito desportivo. É uma matéria ainda um pouco nova para os profissionais de direito, mas de fundamental importância para quem milita dentro do esporte. Hoje nós temos muitos advogados que tratam de direitos de atletas, que também são procuradores de atletas e trabalham também com relacionamento com os clubes. E para contar um pouco mais para a gente como vai ser esse simpósio, os painéis que acontecerão no simpósio que vai acontecer no Museu Pelé, no Valongo, em Santos, eu recebo hoje aqui dois advogados especialistas em direito desportivo, Márcio Cruz e Rafael Cobra. Boa noite, senhores. Primeiro, o senhor, como já é praticamente um comentarista do meu programa aqui, vamos apresentar primeiro o Rafael Cobra, que no TV Com Debate é a primeira vez. Boa noite, Rafael. Prazer em tê-lo aqui. Boa noite, Guto. Antes de tudo, um grande prazer também vir participar. Obrigado pela oportunidade da gente divulgar o simpósio, que de fato aí a gente clama que as pessoas compareçam, porque vai ser um evento de grandes proporções na cidade de Santos. Então, a participação da comunidade santista também é muito bem-vinda para o nosso evento. Então, iniciando a nossa conversa, eu agradeço aí o convite. Nós que agradecemos poder divulgar um evento tão importante, principalmente no momento atual que vive o futebol mundial. Denúncias de corrupção na FIFA, houve algumas mudanças em relação ao trabalho dos antigos agentes FIFA, as pessoas que lidam com essa intermediação entre o atleta profissional e os clubes. Boa noite, Márcio Cruz. A palavra é sua agora. Você que já é, como já falei, comentarista aqui do nosso programa. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Guto. Boa noite ao telespectador. É uma honra, mais uma vez, estar aqui no seu programa. E dessa vez, o agradecimento já de início pela oportunidade de divulgar o evento que já está indo para a sua terceira edição, o terceiro simpósio de Direito Desportivo e Esporte da Baixada Santista. E temos a novidade de que, nesse ano, estamos lançando o primeiro encontro de gestão esportiva conjuntamente, que vai seguir pelos próximos anos. É um evento único, só que vai mudando a edição do evento. Então, a gente quer unir tanto a gestão do esporte quanto o direito desportivo, que é um momento propício para que a gente possa fomentar esses assuntos, né? Porque o futebol, o esporte como um todo, aqui no Brasil principalmente, passa por grandes transformações. E aí, para a gente começar, o nosso telespectador deve estar ávido para querer saber quais os dias que esse simpósio acontece no Museu Pelé. O primeiro dia será no dia 28 de julho, na próxima quinta-feira. A abertura vai ser no dia 28? Abertura às 9 horas da manhã. O evento vai até aproximadamente 18h30. No dia seguinte, também às 9 da manhã, até às 18 horas, 18h30. Né? A programação é bem eclética, bem vasta, e com certeza aqueles que militam na área esportiva, seja advogado, seja procurador de atleta, dirigente de clube, é muito importante a participação e também é aberto ao público em geral que se interesse por esses assuntos. Rafael, o Márcio falou que não é um evento fechado só para advogados ou para quem milita, é um evento aberto. Jornalistas vão poder participar. E qual será o principal objetivo desse simpósio? Existem muitas questões a serem esclarecidas, como o Márcio frisou. Explica para a gente um pouco mais detalhadamente o que a gente vai discutir, o que vocês vão discutir nesse simpósio. Tá. Guto, antes como informação, vale dizer que as inscrições são gratuitas. Perfeito. E realizadas através do site da OAB Santos. Muito fácil, muito simples o acesso. E gostaria de já deixar claro que nós estamos chegando próximo ao limite de inscrições, ainda bem. E então, que o telespectador possa ser rápido aí na sua inscrição, para que venha ali participar do evento, que tem como fundamento principal, Guto, trazermos ao debate temas muito relevantes para o esporte nacional, muitos dos aspectos focados com o futebol, propriamente dito, particularidades da legislação desportiva voltada ao futebol,
E o evento foi dividido basicamente em 2 dias para que a gente pudesse abordar conceitos um pouco diferentes. O primeiro dia ele é mais voltado a aspectos ligados aos Jogos Olímpicos. Teremos a presença ali de grandes nomes para falarmos por exemplo, da lei do ato olímpico, quer dizer, a legislação que regulamentou a vinda dos Jogos Olímpicos para o Brasil, né? Todas as particularidades que envolvem. Teremos ali a oportunidade de ter conhecimento dessa legislação e sabermos ali eventuais falhas dessa norma. Teremos pessoas assim, altamente capacitadas falando sobre esse tema. Vale destacar como um grande atrativo que vai abordar basicamente os impactos e os reflexos desses grandes eventos esportivos para a cidade de Santos. Já temos a experiência concreta da Copa do Mundo, que o Santos recebeu ali 2 delegações, que acho que trouxe inclusive sorte para essas delegações durante os jogos. Então a gente vai ter ali... Principalmente para Costa Rica. Exato, que pouca gente acreditava. E agora também com a expectativa dos Jogos Olímpicos, que Santos receberá, salvo engano, mais de 10 delegações que farão a aclimatação na cidade de Santos, né? Então a gente vai ter essa oportunidade de saber números concretos ali, reflexos, impactos concretos desses grandes eventos esportivos aqui para a nossa cidade, né? Então teremos, como falei, o painel falando de lei do ato olímpico, que vai ser extremamente interessante. Um outro tema assim, muito curioso, apaixonante, e vai ser ministrado por 2 pessoas altamente capacitadas também, é a questão da proteção das marcas nos Jogos Olímpicos. Os patrocinadores oficiais, que é quem basicamente garante a realização dos Jogos, né, pelos investimentos feitos na realização do evento. Então, tudo que a norma prevê de proteção a essas marcas oficiais dos Jogos. E aí sim, talvez o tema mais apaixonante mesmo, a discussão dele, que é o marketing de emboscada, o ambush marketing. Quer dizer, seria basicamente assim, outras marcas que não as oficiais do evento, utilizam-se de meios ali... às vezes não tão recomendáveis. Mas sempre muito criativos para expor a marca, ainda que não seja um patrocinador oficial do evento. Então, bom, como eu havia dito, esse primeiro dia vai ter um aspecto mais voltado às questões ligadas aos Jogos Olímpicos. E no segundo dia nós teremos o debate, o fomento à discussão, mais sobre normas e questões atuais do direito desportivo, questões polêmicas, envolvendo, por exemplo, o contrato de trabalho do atleta profissional de futebol, qual é a visão atual dos tribunais superiores em relação a esse contrato. Nesse sentido, vale destacar a honra nossa em receber um ministro do Tribunal Superior do Trabalho que virá participar desse painel, que é o ministro Guilherme Caputo Bastos, que ficou muito conhecido naquele caso do atleta Oscar, que era atleta do Inter, houve um litígio com São Paulo. Ele foi o ministro que definiu essa questão, sempre muito ávido em participar dos eventos, né? Então teremos essa discussão, teremos discussões, por exemplo, sobre uma mudança na norma desportiva que trouxe um impacto muito grande para o futebol, não só brasileiro, mas no âmbito mundial, que é a proibição da participação de terceiros em direitos econômicos de atleta. Então, nós teremos também a participação de um advogado que acabou de lançar um livro brilhante sobre o tema, que é o Dr. Luiz Marcondes, a participação de um colega também, advogado do Rio de Janeiro, Dr. Amilar Fernandes, que é extremamente capacitado no tema. Terei a honra de presidir esse painel. O painel ministrado pelo ministro Caputo Bastos será presidido pelo colega Márcio. Então, os temas são os mais amplos possíveis, ligados também ao aspecto de gestão esportiva. Então, o convite é para o público em geral, não só os que trabalhem com o esporte, mas até aquele curioso que quer saber um pouco mais de informações a respeito. Será uma oportunidade ímpar que terá para melhor se informar a respeito. Você falou no primeiro painel que vai falar sobre a questão olímpica. Foi feita uma lei para se fazer a Olimpíada aqui no Brasil? Você pode abrir um pouquinho, não vai contar o que vai acontecer no simpósio, mas o que teve que ser alterado? Houve alguma alteração em legislação brasileira para se receber o evento?
De fato, eu não vou entrar em minúcias para que Sim, não entregue despertar a curiosidade. Sim, exatamente, do público. o objetivo é esse. Assim como na realização da Copa do Mundo, nós tivemos a Lei Geral da Copa. E ali suscitou uma mobilização maior, uma discussão maior, não só de juristas, mas do público em geral. Tivemos aquelas questões de isenção de recolhimento de impostos por parte da FIFA, algumas questões que suscitaram demanda. Para a realização dos Jogos Olímpicos, houve a necessidade da promulgação de uma lei muito similar, que é a Lei do Ato Olímpico. Para só título assim, de curiosidade, um aspecto que até pelas circunstâncias atuais na esfera mundial, uma preocupação evidente que há para os Jogos Olímpicos. Na Lei do Ato Olímpico, ela prevê que qualquer pessoa do mundo que adquire ingressos para os Jogos Olímpicos, os estrangeiros, eles têm entrada franqueada no território nacional, não precisa de obtenção de visto, sem maiores formalidades para isso. Então, sem dúvida nenhuma, que uma das grandes preocupações dos Jogos Olímpicos são relacionadas a terrorismo, atos aí atos relacionados à segurança. Então, a Lei do Ato Olímpico, como uma condição, uma imposição do Comitê Olímpico Internacional, é de que quem tenha comprovadamente vinculação aos Jogos, seja para participar como imprensa, como delegação de alguma forma, ou quem compre ingresso efetivamente dos Jogos, tenha a entrada no país franqueada sem a necessidade de uma obtenção de visto ou qualquer formalidade maior. Então, sem sombra de dúvidas, esse é um aspecto que traz aí no mínimo, um motivo de reflexão e de alguma certa preocupação, podemos dizer, né? Márcio Cruz, você acha que teremos algum problema na Olimpíada? A segurança vai ser feita de acordo com as necessidades ou você prefere esperar e a gente conversar depois que terminar os Jogos Paralímpicos? Aí a gente faz um outro programa sobre isso. Não, eu acho que é válido, né, agora, mais do que nunca, redobrar aí os critérios adotados para a segurança. Tenho preocupação porque já estou com ingresso para um jogo. Vocês vão acompanhar os Jogos Olímpicos? Até por força da profissão, terão de estar lá. Acompanhar um jogo futebol das quartas de finais lá no Mané Garrincha, em Brasília. Então, já estou um pouco de receio agora com os fatos últimos ocorridos, né? A gente parece que tem um clima de tensão envolvendo não só o terrorismo, mas muitas questões políticas sendo discutidas entre países, uma zona de conflito lá na Europa também. Então, a gente começa a indagar se em países considerados, né, de primeiro mundo a segurança não está conseguindo dar conta, né? Então, o Brasil, né, com ressalvado todo o respeito, mas será que vai conseguir? Porque a questão mesmo dos atos geralmente são políticas e a gente aí não vamos pensar só o esporte em si, né, que é uma festa, né, de todas as nações, falando ludicamente, mas o fato de terem delegações diversas aqui, potenciais alvos, né? Então isso tem que trazer com certeza uma grande preocupação, não pânico, né? Mas eu acho que temos que ter aí uma seriedade na adoção das medidas para que não ocorra nenhum fato aí atípico aqui para o Brasil. Embora eu costume falar um pouco de uma posição aqui pessoal, de que a gente já tem uma guerra aqui no Brasil, só que a questão da diferença é o seguinte: aqui a guerra é a conta-gotas, né? Então é um caso isolado ali com 2, 3, 4, 5, agora a questão do terrorismo já é uma questão mais de impacto e às vezes com uma menor quantidade, mas causa um maior impacto do que o que a gente já vive aqui, né? Então sei lá, cara, o mundo está muito de cabeça para baixo. No painel que você vai presidir com o ministro Caputo, qual vai ser o principal tema que vocês vão abordar? Essa questão ainda da Lei Pelé, os clubes, os empresários, muitos pais de jogadores que são responsáveis pela gestão das carreiras, eles ainda não têm conhecimento pleno do que diz respeito à Lei Pelé? Exatamente. O ponto
principal do painel será o contrato especial de trabalho desportivo. Ele é todo regulamentado pela Lei Pelé, podendo ser aplicado subsidiariamente à CLT e à Constituição Federal e outras normas internacionais de direito desportivo. Mas o foco maior vai ser como que tem se desenhado as decisões nos tribunais brasileiros relacionados aos contratos de atletas profissionais. A gente está falando de contrato de futebol, né? Porque as outras modalidades, elas não são... A modalidade em si não se regulamentou para ser considerada profissional. A gente vai tratar aí das várias questões, principalmente os pontos que têm sido controvertidos, como os direito de arena, direito de imagem, né? Houve uma mudança significativa agora na lei do Profut ano passado, que passou a admitir que até 40% do salário pode ser negociado em direito de imagem, o que antes não era pensado, né? E aí a jurisprudência já tinha se decidido majoritariamente em acolher os contratos de licenciamento do uso da imagem como os valores negociados como remuneração, porque na verdade era considerado uma fraude ao contrato de trabalho. Então vamos dar um exemplo para o nosso telespectador entender. Como é que funciona? O salário era combinado R$100, vamos falar nessa... R$100 é o salário. Esse salário, então, não era pago integralmente, se pagava de um jeito aqui e se tinha uma diferença que era... Como é que funcionava isso, doutor? Olha, primeiramente assim, o que a gente tem que deixar claro é que o contrato de licenciamento do uso da imagem, ele tem a sua natureza civil, né? Porque considera-se personalíssima a imagem, de acordo com o Código Civil. E se ele fosse seguido à risca, efetivamente, no que se pretendia o objeto final, ele poderia ser válido. A questão é a seguinte, as configurações desses contratos eram nitidamente complementação do salário dos atletas, né, e negociadas de forma que eram excluídas da garantia do protecionismo da lei trabalhista, entre aspas, né? E a partir daí, que quando finalizavam os contratos, os atletas entravam na justiça pedindo a nulidade desses contratos e que fosse considerado tudo como efetivo salário do atleta, né? A gente tinha casos de 80% no direito de imagem e 20% no salário. Aí você não tem como mensurar se cada atleta tem uma condição de acordo com o seu potencial, né? Isso é evidente. Mas é meio complicado você mensurar se a imagem vale mais que o trabalho dele. Então, isso que geralmente os juízes, os desembargadores consideravam na hora das decisões, entendeu? O que é o direito de imagem? Porque a gente ouve muitos atletas, olha, eu tô com o salário atrasado, mas aí depois o clube vem falando, olha, o salário a gente já quitou, agora ficou o direito de imagem. Como é que é tudo o mesmo bolo? Não é? É o que eu acabei de falar. Se o contrato for... A imagem, no caso, representa uma indenização pela utilização da imagem do trabalhador. Eu vou dar vai lá e se apresenta, por exemplo, o canal que transmite os jogos, o jogador, ele aparece, a imagem dele está lá. Isso que é uma confusão que todo mundo faz, é preciso separar. Por favor, explique. Na verdade, a questão do contrato de televisão, que é com o clube, e é repassado um percentual de 5% hoje para o atleta, isso chama-se direito de arena. Tá? Direito de arena é uma coisa, direito de imagem arena é outra. É negociado entre televisão e clube. E o atleta tem uma parcela que a lei atribui, que é 5%. Tá? Todo atleta? Todo atleta que entre para jogar. Que participe daquela do partida. Evento. Tem uma discussão aí se são todos aqueles relacionados para a partida ou se são só os que efetivamente entram em campo. Isso não tem uniformidade na jurisprudência. Porque às vezes a televisão está passeando ali, mostra o banco de reserva. Exato. O sujeito não entrou, mas apareceu. Mas apareceu. Então, isso tem uma discussão. Alguns adotam que é só aqueles que ingressam na partida e outros adotam que todos que foram relacionados para a partida e estiveram lá dentro de campo.
dentro do evento, no caso, né? Mas isso é direito de arena, é bom separar, porque inclusive até magistrados, né? O Rafael está aí para me socorrer, que eu não estou mentindo. Eles também têm algum tipo de dificuldade, confusão. porque é novo ainda, o tema é novo, né? Não é bem por ser novo, é que confunde mesmo, entendeu? Só que uma coisa, aí é onde eu ia chegar, na questão do trabalhador e o direito de imagem. Eu costumo fazer até um comparativo. Um trabalhador que... Vamos pegar um exemplo de um supermercado. Eu trabalho no supermercado e vão fazer a propaganda do supermercado, certo? E aí acaba lá tirando... eu apareço ou na filmagem ou na foto que vai para uma revista, uma publicidade, um jornal. E aí lá na frente, depois que sai da empresa, o trabalhador vai lá e pede um dano moral porque a imagem dele foi utilizada sem a devida autorização. Eu estou trazendo isso para a gente chegar no finalmente ali. Isso aí, provavelmente, ele pode conseguir uma decisão favorável na justiça depois, e aí o juiz vai arbitrar um valor aleatório que ele entender, né? Ele vai fazer a liquidação do que ele entende como o valor indenizável e vai arbitrar uma indenização por danos morais em favor desse trabalhador. Então, o dirigente esportivo brasileiro, né, ele é muito criativo. Então, a partir daí, com uma preocupação, e aí eu não sei a origem como foi, se foi efetivamente com essa preocupação ou com uma outra ideia, mas foi criada essa questão de direito de imagem dentro do futebol, né? Se a ideia, vamos supor, que foi para evitar no futuro uma indenização contra o clube, nesses termos do que eu falei do exemplo do supermercado, aí está perfeito. Por quê? Efetivamente, o atleta, a imagem dele está sendo explorada em favor do clube, né? E se não tivesse respaldo, lá na frente ele poderia entrar com uma ação dessa e o clube ser condenado. Até aí está dando para conseguir entender, perfeito. Né? Aí tudo bem, o clube realmente ele teria que se cercar com relação a isso. Mas aí ele poderia simplesmente negociar um valor X e pagar à vista para o trabalhador. Falar, olha, pelo uso da sua imagem durante 2 anos de contrato, eu vou te pagar aqui 50 mil reais. De acordo com o atleta, 50 mil reais. Tá bom? Tá aqui seus 50 mil reais. Vou parcelar em 3 vezes. Tá, vamos arredondar então, vai. Em 2 vezes de 25 mil reais. Pago a primeira agora, a segunda daqui a 6 meses, tudo bem? É uma negociação. É feito um contrato à parte? Isso, exato. Aí, isso eu estou falando que deveria ser o correto. O ideal. O ideal. Aí acho que não ia ter problema algum. Você concorda, Rafa? Exato. Não ia ter algum problema com qualquer clube. E aí, durante esses 2 anos, ele poderia fazer uma propaganda de sócio-torcedor? Isso, exatamente. Tinha que ser ativado efetivamente a imagem dele para justificar esse contrato, né? O que acontece? A questão é que vem lá um contrato de trabalho de 2 anos, vou seguir o mesmo exemplo, e vamos supor, nesses 2 anos, vamos supor que ele vai receber 50 mil reais. Aí o clube vem e fala, ó, eu vou te pagar 50 mil reais, mas em 24 meses. Ou seja, com a mesma quantidade de parcelas de salário, certo? Você vai diluir, vai juntar e vai acabar misturando os valores. Exato. Então, a partir daí, ele começa já a se contradizer. E aí, a partir disso que a jurisprudência se firmou no sentido de que era fraudulento esse contrato de licenciamento do uso da imagem. Porque começaram a fazer pelo mesmo período, né? Coincidentemente, o mesmo período, iniciando na mesma data do contrato registrado em carteira de trabalho e o contrato que vai para a federação ou confederação para registro. E aí tinha um valor proporcional, geralmente poderia ser de 40%, 50%, alguns até 70% na imagem e 30% no salário, no contrato de trabalho. E isso daí foi configurando para a jurisprudência como um contrato fraudulento, que se aplica aí o artigo 9º da CLT, considera-se a fraude contratual, anula-se esse contrato e tudo que foi pago naquele período a título de direito de imagem, é como se fosse uma remuneração do atleta. Como se fosse salário. E aí vem aquelas diferenças de 13º, férias, FGTS, multa, tudo que tem direito, e aí acabam se tornando aquelas ações
estratosféricas para os clubes pagarem, aí leva 10, 12 anos. E aí nós temos exemplo, por exemplo, o Romário, foi muito redundante. A gente tem situações, por exemplo, como a do Romário, que o Vasco teve que vender o direito de alguns jogadores para pagar dívidas, e essas dívidas viram verdadeiras bolas de neve e os clubes ficam inviáveis. Com certeza. De se administrar determinadas situações. Você concorda com a... Tem que haver essa diferenciação, Rafael? É necessário. Eu vou depois pontuar uma crítica a uma mudança normativa recente que foi introduzida pelo Profut. Mas antes, assim, como uma ligeira complementação da bela exposição do Márcio, o Instituto do Direito de Imagem ele existe, ele está previsto na Lei Pelé, dizendo que ele tem natureza civil, que é justamente a exploração da imagem daquele atleta, não no evento esportivo, não na partida, esse é o direito de arena, mas explorar ele, como você bem mencionou, na divulgação de um sócio-torcedor, para a realização de abertura de uma loja do clube num shopping, então para atrair o público, é a utilização da imagem, da capacidade de expansão da marca do clube através da imagem daquele atleta dele. O grande problema é que os clubes, trazendo um exemplo, assim, contando um milagre, mas sem falar o nome do Santos, tinha clubes do interior de São Paulo, por exemplo, que registravam um atleta para jogar o Campeonato Paulista, pagando na carteira de trabalho R$1.000, e próximo ao que seria o salário mínimo, então pagava-se R$1.000, e como imagem, R$14.000, por exemplo. A remuneração daquele atleta, efetivamente, é R$15.000. Só que ele pagava R$1.000, porque sobre esses R$1.000 que ele recolheria os encargos trabalhistas devidos, e os outros R$14.000 ele pagava por fora, através de um outro contrato, sendo que até então não havia assim, a previsão legal de que a natureza da imagem caracterizasse como uma verba salarial. Nesse exemplo que eu acabei de dar, não precisa muito esforço para mostrar que um atleta que pouca projeção tem na mídia, não pode a imagem dele valer 14, 15 mil reais e a efetiva prestação do serviço dele valer R$1.000. O trabalho dele como atleta profissional de futebol. Então, torna-se evidente aí a fraude e muito atleta também concordava com isso por, em tese, estar tendo uma vantagem que o salário ele tem descontadas os encargos necessários, normais, e esse contrato de direito de imagem, que era feito com uma empresa criada por ele, a carga tributária é inferior à carga tributária da pessoa física. Então, o atleta imaginava ali que estaria tendo uma vantagem também, por isso concordava com isso. O que essa vantagem, em alguns casos, pode não se configurar, porque evidentemente que do valor pago a título de direito de imagem não vai incidir férias, 13º, entre outros reflexos. Então, seria uma conceituação do direito de imagem. A crítica que eu faço ao Profut foi justamente dois aspectos básicos que ela alterou nessa relação. Ela mudou o artigo da Lei Pelé, que dizia, que é um artigo que é muito comentado na imprensa esportiva, quando um clube deixa de pagar o salário de um atleta por até 3 meses, esse atleta pode pedir a rescisão do contrato de trabalho e pleitear uma indenização. Até então, você precisava demonstrar, quando o atraso era só da imagem, era necessário o atleta demonstrar que aquele caso específico era uma fraude e obter uma decisão judicial que considerasse aquele atraso na imagem também como atraso salarial e aí sim conceder a rescisão. A Lei Pelé, a lei que instituiu o Profut aqui no Brasil, alterou esse dispositivo da Lei Pelé para incluir também o direito de imagem como motivo direto para a rescisão do contrato. Ela alterou, incluindo que é a mora salarial e do direito de imagem da causa rescisão do contrato. A crítica é a seguinte: ainda que na gigantesca maioria dos casos a utilização do direito de imagem era uma forma fraudulenta, não necessariamente sempre será fraudulenta. Então, existem casos em que a imagem do atleta justifica que ele receba um percentual grande do montante que ele recebe ao final do mês pela exploração da imagem dele. E talvez o exemplo mais clássico disso fosse a época do Neymar no Santos.
Evidentemente que a imagem do Neymar tinha um valor considerável. Talvez equivalente ao que ele na mesma receberia de proporção dele salário. jogando no campo. Quer dizer, você não pode. A crítica que eu faço é a seguinte: a lei não pode generalizar. Ela diz, traz a questão que todo contrato de imagem passa a ser considerado fraudulento. Não te dá a hipótese de que num caso específico, que é raro, efetivamente, mas que num caso específico possa ser feita essa relação correta, né? E a outra crítica que eu faço também nesse aspecto, introduzida pelo Profut, o Márcio chegou a mencionar anteriormente, é o seguinte: ela limitou a remuneração não, o pagamento do direito da imagem a no máximo 40% da verba total. O exemplo que eu dei do Neymar, será que a imagem do Neymar não poderia valer mais do que os 40%? Ou qualquer outro atleta que venha se destacar no futebol pode ter uma imagem comercial que seja equivalente, meio a meio, ao que seria devido como remuneração, ou superior a esse patamar. Então, as duas alterações trazidas pelo Profut engessaram esse instituto, quer dizer, colocaram um limite máximo da remuneração e consideraram todos os casos de utilização da imagem como efetivamente uma fraude à norma trabalhista. Então, esses serão aspectos ali a serem muito bem debatidos por pessoas assim, de altíssimo gabarito, né? Teremos, além, eu mencionei a presença do ministro Caputo Bastos, mas vale destacar também a presença do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que é o Dr. Francisco Giordani, também sempre presente nesses eventos ligados ao direito desportivo, é uma pessoa de alta capacidade, e irá compor também esse painel um advogado extremamente atuante na área, com alguns casos polêmicos já sobre os cuidados dele, que é o Dr. João Chiminazo, um dos idealizadores do Bom Senso Futebol Clube, dando um exemplo para aguçar a curiosidade dos telespectadores. Recentemente ele foi advogado do Alexandre Pato, do litígio contra o Corinthians. Então ele tem ali uma experiência vasta nessas relações e, sem dúvida nenhuma, o interessante será ter talvez o contraponto, a posição de um advogado extremamente combativo com a posição que os tribunais têm entendido em alguns aspectos, né? Então... Perfeito, senhores. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo, o papo tá bom, mas a gente tem que ir para o intervalo. TV Com Debate já volta. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV Com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. A ACD, através de doações e contribuições, oferece tratamento para as crianças com deficiência física, resgatando sua dignidade, autoestima e esperança. Infelizmente, ainda existem muitas outras crianças esperando por atendimento e uma vida melhor. E é nessa parte que entra você. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Sua ligação pode salvar a vida de milhares de pessoas que precisam de ajuda urgente. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse www.msf.org.br e seja um doador sem fronteiras. Com a sua doação, chegamos rapidamente a qualquer lugar do mundo e levamos assistência médica a quem mais precisa, com independência total de poderes políticos e econômicos. Com apenas R$ 30 por mês, durante um ano,
conseguimos equipar 15 médicos para prestar primeiros socorros em países em guerra ou vacinar 200 crianças contra meningite. Seja um doador sem fronteiras. Sua doação pode salvar a vida de milhares de pessoas que precisam de ajuda urgente. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse www.msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Sua doação pode salvar vidas. TV Com Debate já está de volta. Hoje nós falamos um pouco mais sobre o terceiro simpósio de Direito Desportivo, que vai acontecer nos dias 28 e 29 deste mês em Santos, no Museu Pelé. Nós, para isso, recebemos hoje aqui os advogados especialistas em Direito Desportivo, Márcio Cruz e Rafael Cobra. Senhores, posso passar agora a palavra ao Dr. Márcio Cruz? Dr. Márcio, o que mais vai ser discutido? Vocês também terão, em paralelo, informações sobre gestão desportiva. Explica um pouquinho mais, sem contar o final da história para o nosso telespectador, mas o que vai ser discutido nesse evento paralelo ao simpósio? Olha, eu vou destacar, como o Rafael já pontuou, que o primeiro dia a temática é mais voltada aos Jogos Olímpicos, e o encerramento desse primeiro dia, o dia 28, na quinta-feira, será com uma mesa redonda de ex-atletas olímpicos. Eu não vou citar nomes aqui, porque a gente está em confirmação ainda, mas vai ter uma grande mesa redonda com ex-atletas olímpicos, talvez alguns atletas olímpicos, mas que vai ser para finalizar o dia 28 muito pontualmente. E em relação à gestão esportiva, também no primeiro dia a gente vai ter lá a questão a respeito de gestão e história das organizações olímpicas, né? Teremos 2 professores que vão trazer essas informações, um historiador que é doutor em História e trabalha com gestão esportiva também, que é o João Manuel Casquinha, e também o professor Leandro Mazei, que trabalha bastante também a questão da gestão esportiva, marketing, essas questões. Filho do professor Júlio Mazei? Olha, não sei te dizer. Eu acho que sim, pelo sobrenome não são tantos. Pode ser parente ali. Porque também o professor Júlio Mazei militou no futebol, foi preparador físico e depois, inclusive com Luciano do Vale, emplacaram aí vários eventos esportivos, de repente pode até ser parente. Pode ser, eu nunca tive a curiosidade de perguntar. No segundo dia, um painel importante vai ser o tratamento sobre as ligas esportivas estrangeiras. E isso é um grande tema que a gente vai abordar, e a gente vai trazer aí o professor Ari Rocco Júnior, que é um professor da área de comunicação e tem grandes conhecimentos a respeito das ligas, principalmente as ligas americanas, que são o grande modelo a ser seguido. Não dá para falar, aplica a Liga Americana aqui no Brasil, tem questões culturais que envolvem, mas fazer uma adaptação, se fosse para trazer uma adaptação, seria o grande exemplo a ser seguido, seriam as ligas americanas. A forma como eles fazem a gestão dos torneios, das competições esportivas. Exatamente, né? O Brasil, ele tem a previsão da liga, inclusive na Lei Pelé, só que a liga, para ocorrer, ela precisa ser aceita pela organização federativa, exatamente. Então, que é, no caso do futebol, a CBF. Tem que ter um consenso aí, né? Mas é questão de evoluir, porque se o produto for bom, né, você pode estar abrindo um leque de receita muito maior. Só para ter uma ideia o futebol, que todo mundo, né, no mundo, não estou falando de Brasil, que todo mundo considera um dos maiores, o esporte mais preferido no universo. A primeira liga que entra na colocação, considerando os números, né, receita e tudo, é a liga inglesa, ela fica em 7º lugar. Antes disso vem tudo quanto é liga lá dos Estados Unidos. E de todos, de basquete, de futebol... Com todas as modalidades. O futebol americano é a primeira, né? E segundo, a liga de beisebol. E o basquete, então? O basquete, salvo engano, é o quarto. É o quarto. Tem ainda o hóquei,
Depois que gera mais dinheiro do que o basquete. Do que o basquete. E a gente já ouve cifras do basquete. Aí uma pergunta do jornalista, do leigo. Na NBA, os números estavam estratosféricos e houve um acordo de se fixar um teto e um piso para se pagar aos atletas. Isso, pelo que as informações que a gente obteve, oxigenou a liga e não se inflacionou tanto, porque nós tínhamos salários, como existe hoje no nosso futebol. Vocês acham que esse tipo de situação pode ser adaptada ao futebol brasileiro? Ou seja, se criar um piso e um teto para os atletas? Porque hoje a gente tem atletas que pedem um valor e que fica praticamente inviável para o clube pagar. Recentemente nós tivemos o caso do Fred no Fluminense, que o clube teve que liberá-lo porque não tinha condição mais de pagar o que ele havia pedido. Não vamos entrar no mérito se estava no contrato ou não, estava assinado, tem que se honrar. Mas vocês acham que esse pode ser um dos caminhos? O pessoal tem que entender uma coisa. Você tem que tornar a liga competitiva. Porque se você fizer a chamada espanholização, como ocorre Barcelona, Real Madrid na Liga Espanhola, e estava se desenhando, talvez agora acho que vai mudar, mas para um Flamengo e Corinthians aqui no Brasil, você acaba por prejudicar o produto. Né? Ou seja, uma valorização de determinados clubes em detrimento do restante. E aí você tem um domínio que acaba prejudicando a competitividade da liga. Por exemplo, vamos trazer o exemplo da NFL, né, e também da NBA. Eles têm um draft onde o pior time da sessão anterior é o primeiro a escolher os melhores atletas que surgiram nas universidades. Isso é uma forma de equilibrar a competição, entendeu? E com relação ao que você falou também, e de limitar também as receitas aplicadas, é uma questão que também já tem no futebol um pouco, que é o chamado fair play financeiro. Né? Não visa só limitar, como visa também equilibrar e viabilizar financeiramente aquelas organizações que vão disputar o campeonato. Então, cria-se tetos a fim de que aquele que tem um poder aquisitivo muito maior também não se supere. Né? Por exemplo, tem limitações, por exemplo, um PSG que jorra dinheiro pelo ralo. Os né? árabes estão com todo o dinheiro lá. Não joga dinheiro pelo ralo, jorra dinheiro pelo ralo. Então tem assim uma limitação para que também fique praticamente inviável, e mesmo assim não adianta, né? Acaba essa limitação ainda sendo viável que esse clube fica díspare em relação aos demais, né? Então, o fair play financeiro ele visa dar esse equilíbrio, não só de limitação, para que alguns se sobressaiam mais que os outros financeiramente, mas também para que tenha um verdadeiro equilíbrio financeiro, onde o clube não venha a gastar mais do que ele pode, entendeu? Porque aí tem que comparar a receita com um planejamento de gastos. Então ele não pode ter um teto salarial maior do que a receita dele prevista para aquele exercício, entendeu? Isso aí, eu vou deixar até para o Rafael complementar, o Profut meio que está tentando introduzir isso, vamos ver daqui uns 4 anos como que vai ficar. Pode ir, Rafael. Justamente a lei que aí introduziu o Profut no cenário do futebol nacional, ele fixou, justamente isso se aplica, vamos deixar claro, aos clubes que aderiram ao Profut, essa previsão especificamente. Outras, como a que eu mencionei anteriormente, aplicam-se a todos, que ela alterou a Lei Pelé. Mas específica para os clubes que aderirem ao Profut, existe uma limitação que o gasto com o departamento de futebol não pode superar a 80% da receita prevista para aquele ano. Então é justamente para evitar que o clube que tem uma receita de X por ano, com a sua folha salarial, tenha 3X. Quer dizer, evidentemente que essa conta não vai fechar. Um exemplo disso era o Botafogo, por exemplo, no Rio de Janeiro, que a folha salarial era aproximadamente 120% da receita que ele teria durante o ano. Quer dizer, isso... A conta não vai fechar, não? Sem contar que você não...
por isso que é o limite de 80%, porque você tem os gastos, cada clube tem os que tem área social, outros, os que não têm área social, no mínimo tem os funcionários a serem pagos, o pessoal do refeitório, da limpeza, da parte estrutural. Então, existe para os clubes que aderiram ao Profut essa obrigatoriedade. Seria uma lei de responsabilidade fiscal, digamos assim, dentro do futebol. Que o Profut é exatamente esse o conceito mesmo, da responsabilidade fiscal aos clubes que aderirem ao conceito do Profut. Então, nem tudo são críticas à lei do Profut. Eu acho que essa é uma previsão extremamente saudável. O clube tem que andar de acordo com o tamanho da sua perna. E não podemos passar a mão na cabeça em prol de uma pseudo-valorização do produto, que virão jogadores de renome, com salários estratosféricos, mas no final disso a conta não fecha. Então, num primeiro momento, e vale dizer que esse exemplo que eu dei do Botafogo era do período em que estava Sidorf e alguns outros atletas de um renome maior. O Botafogo fez uma campanha boa, chegou a Libertadores da América. Do ano seguinte, essa conta não fechou e a tendência é que a situação fique cada vez pior. Então, essa previsão do Profut é extremamente saudável. Agora, só um detalhezinho em relação a esse painel que o Márcio falou, realmente será extremamente interessante a abordagem das ligas no âmbito internacional. Claro que o exemplo americano deve ser seguido principalmente no aspecto de unir esporte e entretenimento. Quer dizer, você vai ver um jogo da NBA e não é simplesmente um jogo de basquete. É um evento. É um evento. E é isso que o futebol brasileiro, o esporte em geral, mas principalmente o futebol, precisa aprender a explorar o dia do jogo. Não só que aquele torcedor que hoje vai para o estádio, ele fica mal acomodado, se alimenta mal, questões de higiene, ele não tem atrativos fora o espetáculo, que muitas vezes não é um espetáculo. Mas, ao contrário, então ele tem a violência cada vez maior que inibe que ele vá, de repente o custo elevado para que não tenha uma contrapartida esse custo feito. Então, sem dúvida, que nós temos a seguir o modelo americano nesse aspecto principalmente. Em termos de formatação da liga especificamente, eu acho pouco complicado porque o conceito americano são ligas fechadas, né? Quer dizer, a NBA, que eu não sou tão ligado à NBA, mas o clube que teve o pior desempenho esse ano na NBA não é rebaixado. Não tem uma segunda liga que os melhores subirão, não. É uma liga fechada. Participam todos os anos aquelas mesmas franquias e o que pode acontecer é a franquia que não estiver dando o resultado que a liga espera, ela é mudada de local. Ela é descredenciada, por exemplo, e vai para um outro administrador. Que no âmbito do futebol americano, o soccer, né? O nosso futebol jogado nos Estados Unidos, a gente tem um exemplo recente do Orlando City, que era um time que jogava uma liga menos conceituada, mas com um brasileiro, inclusive, comprou a franquia, levou para Orlando, mostrou a viabilidade financeira da participação daquele clube e ele foi alçado à liga principal. Então, não é um critério como nós estamos acostumados e que eu acho que é a nossa característica, essa questão da disputa pelo acesso, pelo descenso. A eu acho que competitividade. Isso faz parte da nossa cultura esportiva. Nesse aspecto, ligando basicamente ao futebol, eu acho que o exemplo a ser seguido é a Liga Inglesa, é a Premier League, principalmente no sentido da divisão dos valores que os clubes que disputam a competição têm direito. Quer dizer, sabidamente... É uma divisão igual para todos ou existe algum tipo de... Existe, mas ela é muito mais justa, a gente pode dizer. Pelo seguinte... Claro que o maior valor que os clubes têm direito vem com a venda da transmissão desse evento esportivo. O critério utilizado lá na Inglaterra, que já começou-se a discutir aqui no Brasil, seguir esse mesmo caminho, parte de um princípio: metade do valor é igual para todo mundo. A outra metade, 25%, né, desses 50% restante, 25% é dividido de acordo com a classificação no ano anterior. Aí talvez pudesse, na verdade, para ser mais justo, na minha opinião, inverter. Quer dizer, hoje os primeiros ganham mais, o último ganha menos. Talvez a inversão disso fosse trazer um equilíbrio maior. Aquele que foi pior ganhar mais.
talvez pudesse suscitar uma coisa inusitada aqui no final da temporada, se eu já não estou tendo muita chance de subir, eu posso querer não ir tão acima na classificação para vislumbrando uma receita no ano seguinte. Mas é questão a ser discutida. E os outros 25% é dividido de acordo com a exposição daquele clube na mídia, que, claro, é um conceito que deve ser levado em consideração. Então, aqui no Brasil, se a gente partir para essa premissa, esse mesmo conceito de divisão, eu acho que o futebol tende a ser muito mais equilibrado. Porque se houver a divisão, como o Márcio falou lá, do conceito da espanholização... Hoje, como funciona no Brasil? Corinthians e Flamengo têm as maiores cotas por conta da representatividade que eles têm de torcida. Seria mais ou menos isso? Ou seria sem isso? Sem dúvida nenhuma que a visibilidade desses dois clubes, até por uma questão comercial ali, eles têm uma exposição na televisão aberta muito maior que os outros clubes. Mas a gente está num momento também de renegociações desses contratos. Vale dizer que alguns clubes passaram a assinar contrato com outra emissora que não a... Para poder rivalizar com a dona aí do futebol brasileiro. Né? Então, a gente está passando por um momento de mudança nesse sentido. E como há uma discussão no Congresso Nacional para uma remodelação da legislação desportiva, quer dizer, a unificação da norma desportiva num único código, esse é um aspecto que está sendo discutido por uma comissão especial montada lá, que não é composta por apenas, então somente por deputados ou senadores, não. Tem juristas que militam na área, que têm o conhecimento necessário para que tragam essas ideias. Então, acredito que a gente vai caminhar para uma questão mais justa, similar ao menos a esse molde da Liga Inglesa. Senhores, pensando com a cabeça dos empresários da televisão, é óbvio que um jogo, sem nenhum... Vamos usar exemplos genéricos. Nós pegamos os dois times mais populares do Brasil, vão fazer um jogo e outros dois clubes mais modestos vão fazer um outro jogo. É óbvio que a TV vai, pela questão da audiência e do comércio, vai optar pelo jogo dos mais populares. Essa questão de se distribuir melhor seria o caminho e a alternativa para que clubes, por exemplo, como o Guarani de Campinas, não venham a desaparecer. Eles vão receber mais dinheiro para poder investir nas categorias de base, que eu acho que é o único caminho dos clubes ditos do interior, mas que temos clubes que uma grande tradição, mas que, infelizmente, de uns tempos para cá, alguns dizem que a partir da Lei Pelé realmente a coisa desandou. Seria esse o único caminho desses clubes, receber esse dinheiro de uma forma mais justa, digamos assim, para poder investir na base e aí gerar essa receita negociando atletas, revelando atletas? Guto, eu acho que a questão não é tão somente o clube passar a receber mais, porque isso acabou acontecendo na renegociação dos contratos dos clubes, eles passaram a receber mais do que recebiam no contrato anterior. O grande problema é a distância entre o clube que mais ganha do clube que menos ganha. É essa distância que tem que ser diminuída, para que a gente tenha um equilíbrio na competição. Não adianta o clube que menos ganhava 5, passar a ganhar 10, e o que mais ganhava 200, passar a ganhar 1.000. Essa distância vai aumentar. Então, o conceito não é melhorar o quanto cada um recebe, é diminuir a distância entre o que mais recebe e o que menos recebe. A lógica é tornar a competição equilibrada. E o aspecto financeiro, ele não é o único, mas talvez seja o principal fator para a montagem de um grupo de trabalho e, consequentemente, o resultado desportivo tende a ser melhor. Então, a ideia, o conceito que vem sendo defendido é esse, é a diminuição dessa distância entre o que mais recebe e o que menos recebe. Eu acho que é o caminho mais lógico e adequado. Olha, Guto, vou falar uma coisa aqui que... É um debate. Assim, tem coisas que acho que a gente tem que falar, porque tem que ser refletido, entendeu? Você citou um exemplo, e aí eu não estou generalizando, porque foi o Guarani que você citou, mas a gente pega a Portuguesa de esportes também, não era para estar nessa situação. Exatamente. Mas a culpa não é de distribuição de receita de televisão, só. Né? Primeiramente, a gente tem que repensar a gestão do futebol. Os dirigentes que tratam... A gente tem que repensar o modelo de gestão.
E aí, até tocando nesse ponto, eu vou aqui só, Rafael, em relação a, quando eu falei da Liga Americana, eu quis dizer o modelo de gestão, mas eu também concordo que para o nosso futebol, a Liga Inglesa, a Liga Alemã são uns exemplos a serem mais implementados, mas assim, trazendo as questões de gestão também das ligas americanas, entendeu? Tem que fazer uma mesclagem e tentar adaptar aqui para o Brasil. Agora, voltando à questão da gestão dos clubes, né, são clubes grandes, ganharam títulos, né, importantes e vão se perdendo, mas, é preciso ter uma certa consciência, repensar o modelo de gestão dessas organizações, entendeu? Passar a ter mais credibilidade nessa gestão. Mais seriedade. Né? Mais seriedade, para vir a credibilidade, para atrair novas receitas. E o principal, hoje os clubes, né, são totalmente dependentes de federações e da confederação. Só que quem faz o futebol? Quem faz, na verdade? São os clubes. Se os clubes baterem na mesa e falarem, agora vai ser desse jeito aqui, senão a gente não vai entrar em campo. Eu acho que eles conseguem mudar, só que tem que se unir e ir até o final. Exatamente. Porque tem que ter o aval, como a gente estava falando, para criar uma liga, você tem que ter o aval do sistema federativo, né? Isso não tem como discutir. Né? Então, eu acho que você tem que pelo menos impor e apresentar o modelo. Não é só impor, você tem que chegar e apresentar um modelo. A participação das federações e confederações vai haver sempre, né? Elas têm que dar esse aval. Só que você tem que se organizar. Os clubes podem, como uma associação, criar uma associação para criar essas ligas e se organizarem e passarem credibilidade e passarem a serem geridos com seriedade e demonstrando a sustentabilidade dessas organizações. Porque, caso contrário, vão acabar fechando vários clubes. O futuro vai ser esse. A gente já tem clubes tradicionais que hoje estão com as portas fechadas. União São João de Araras está licenciado na Federação Paulista. Infelizmente. Né? O clube que revelou Roberto Carlos, revelou o Wagner, que jogou no Santos, no Vasco. É os que eu lembro da minha época, né? Tem Sim. Revelou também o Carlos Roberto, foi um outro lateral depois do Roberto Carlos. O mais conhecido foi o Roberto Carlos, com certeza. Mas eu estou dando só um exemplo. O Guarani, não vou nem falar, mas o Guarani poderia. O único campeão brasileiro que não é de capital, né? Eu não vou muito longe. A Portuguesa de Desportos estava na Série A do Brasileiro em 2012. Foi vice-campeã em 96? Exato. E como que você pode hoje pegar... Ela está ali na UTI, na Série C. Pega um Santo André. O Santo André estava disputando o final de Paulista em 2010. Era da Série A do Brasileiro em 2009. São Caetano, finalista da Taça Libertadores. Por um detalhe, não ganhou uma Taça Libertadores. Eu sei que são clubes menores, clubes que não têm esse patrimônio histórico e cultural e o torcedor que nem os outros clubes têm, mas dependendo de como for trabalhada a gestão, acho que acaba conseguindo aí pelo menos buscar melhores resultados e colocações. Senhores, infelizmente o nosso tempo com acréscimos já se esgotou, nós temos que fazer o apito final aqui, mas... Sem antes relembrar para você, telespectador, o 3º Simpósio de Direito Desportivo vai acontecer no Museu Pelé, dias 28 e 29 desse mês. Muito obrigado, doutor. Inscrições gratuitas, corra, faça a sua, porque ainda há tempo. Márcio Cruz, muito obrigado. Rafael Cobra, muito obrigado. Voltarão mais vezes aqui. Estaremos lá no simpósio também para acompanhar esse trabalho magnífico que vocês estão trazendo para Santos. Muito obrigado, Guto, e espero que o pessoal possa participar, que seja um grande evento para a região. E que a ideia da gente realmente é fomentar o direito desportivo, uma matéria que tem muito a crescer ainda e com certeza a gente vai poder trazer grandes nomes e grandes assuntos aqui, temas para serem debatidos. Muito obrigado, Rafael. Boa noite. Boa noite, muito obrigado também. E só finalizando que o evento do ano passado já foi um sucesso absoluto e a gente está convicto que esse ano será ainda melhor. Então, aguardamos a sua presença lá, Guto, e dos telespectadores que... ajudarão ao sucesso do evento, sem dúvida nenhuma. Outra vez mais, obrigado pela oportunidade de divulgação do evento. Eu que agradeço e agradeço principalmente a sua audiência. TV com Debate volta amanhã.